Thalita Araújo, eu sou enfermeira de formação, sou mestra em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde também pela UFRN. Dentro do meu programa de doutorado eu tenho me aperfeiçoado nessa parte de escrita e divulgação científica, principalmente com um enfoque nas revistas internacionais. E durante esse período a gente, estudando, pesquisando, desenvolve algumas habilidades de pesquisa que facilitam o nosso trabalho na hora de localizar esses periódicos ao qual nós queremos publicar. Então, por isso hoje nós estamos trazendo aqui uma aula bônus do curso de Escrita e Divulgação Científica que está sendo ofertado pela FACIS e pela UFRN. Essa aula bônus ela tem por título Ferramentas que indicam revistas de acordo com o seu tema. Então hoje eu vou mostrar para vocês duas ferramentas bem importantes, bem interessantes, que podem facilitar o processo de busca para o seu periódico. Então, ocasionalmente nós podemos ter essa dúvida, escolher a revista antes ou após o término da escrita. Na minha experiência como pesquisadora, eu acredito que a maioria dos pesquisadores eles vão dar essa dica. O ideal é que a gente escolha a revista antes, porque se eu tenho essa revista já definida no início do processo de escrita do meu artigo científico, isso vai facilitar o meu processo durante todo o percurso da escrita, porque eu já vou escrevendo nos moldes que aquela revista exige, nas diretrizes para o pesquisador que aquela revista exige. Então, se eu já sei de imediato, antes de iniciar a minha escrita, qual a revista eu vou tentar, submeter, tentar publicar o meu artigo, isso vai facilitar o meu processo de escrita durante todo o momento que ele estiver ocorrendo. Mas aí eu não atentei para isso, não determinei logo qual será a minha revista e me deparo agora com um artigo finalizado e ainda não sei para onde eu vou enviar. Então, na aula 4, se você já está fazendo esse curso desde o início, a aula 4, que tem por título Escolhendo a revista para o seu artigo científico de acordo com os quales índices bibliométricos, você já sabe então quais são os critérios que você deve considerar para poder escolher a sua revista. Então, qual qualis você deve considerar, qual o fator de impacto, como é que você vai pesquisar. Então, se você voltar um pouquinho, você já vai saber quais são esses critérios. Já na aula 3, eu estou tentando fazer um review mesmo com você. Nós vamos entender qual a importância da escolha da revista e como a gente vai, através disso, escolhendo através dos critérios de uma publicação de alto impacto. Então, o direcionamento, a escrita do meu artigo científico vai determinar qual a revista que seria a ideal. Então, escrevi um artigo que utilizei uma grande amostra, fiz uma análise estatística diferente. Então, eu, enquanto pesquisadora, tenho que saber me posicionar a partir dos critérios que o meu artigo estabeleceu, se ele vai alcançar a publicação em uma revista de alto impacto. Mas se eu escrevi, por exemplo, um artigo que eu utilizei uma pequena amostra, eu trabalhei com uma análise simples, uma temática que já tem sido amplamente debatida na literatura, então eu já vou voltar um passo atrás e vou entender que eu devo considerar alguns indicadores talvez mais baixos, porque os critérios talvez não estejam adequados para uma revista de alto impacto. Então, a gente pode realmente fazer essa associação. Então, a partir disso, já sei o que eu tenho que considerar para escolher, já sei que o meu artigo cumpre critérios para uma revista de alto impacto. Então, não escolhi a revista antes, me deparo agora com esse processo de escolha que eu tenho que fazer. Ou até mesmo, escolhi antes, mas a revista que eu enviei, ela não aceitou o meu artigo. E agora? Como é que eu vou procurar? Existem alguns selecionadores, que podem otimizar o meu tempo na busca pela revista ideal. E quais são eles? Como é que eu vou localizar mais rápido essa revista? São os Find Journals, ou localizador de jornais. Esses localizadores, eles vão utilizar alguns critérios, eles vão pegar alguns fragmentos do nosso texto e vão nos ofertar, vão nos mostrar uma lista de revistas que podem auxiliar, que podem fazer com que nós podemos estar encaminhando esse artigo. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Edans. Essa plataforma Edans, ela é uma plataforma gratuita, há uma seção dela que é paga, mas para o nosso objetivo, que é realmente localizar uma revista, ela pode ser utilizada de forma gratuita. Onde a gente vai inserir aqui esse site, edans.com/journal selector.
Quando eu inseri, inclusive esse layout, ele é todo novo, eu me deparei com essa apresentação nova já na elaboração dessa aula. Esse layout, ele antes era diferente, então aqui a gente vai inserir o abstract do artigo e vou colocar aqui em search. Eu vou mostrar para vocês que a gente vai fazer de uma forma bem prática. Quando eu coloco em search, ele vai me dar uma lista de revistas que tem artigos semelhantes, que adotaram metodologias semelhantes ou temáticas semelhantes com o meu, e vai me dar também os critérios dessa revista. Nós vamos fazer a parte prática. Outra ferramenta também são os Journal Finders das editoras. Grandes editoras, eles têm essa seção de Journal Finder. O que é que esse Journal Finder faz? A gente coloca o título do artigo, o abstract do artigo, as palavras-chave, e ele vai me dar listas de revistas que são vinculadas a essa editora. Então, no Journal Finder, esse aqui é o da Elsevier, que eu peguei para a gente utilizar como exemplo, mas tem da Wiley, tem da Springer, diversas editoras que a gente procurar, a gente vai conseguir localizar. Então, eles vão sempre utilizar a mesma metodologia. Se você colocar no Google Journal Finder, ele já vai aparecer das principais editoras lá e você pode sair selecionando de forma separadamente. Essa é a forma que eu gosto de fazer quando eu vou procurar alguma revista. Mas hoje vamos trabalhar com o da Elsevier. Então, ele vai me dar listas de revistas, vai me dar quais são os indicadores bibliométricos dessa revista, que tem artigos semelhantes publicados, assim como o Edanes. Então, o objetivo dessa aula é realmente fazer de uma forma mais prática com vocês, para que você possa ir praticando juntamente comigo, já pegando algum exemplo de algum artigo seu que já esteja pronto. Então, vamos praticar, né? Como é que nós vamos fazer? Eu já deixei aqui aberto o site do Edans, a plataforma Edans, e também do Find Journal, da Elsevier. Eu vou pegar aqui um exemplo deste artigo científico que já está publicado. Esse é um artigo nosso. Foi uma pesquisa feita com pesquisadores da Secretaria Municipal de Saúde de Natal e também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vou selecionar aqui, vou primeiro para o Edans. Copio aqui, ó, escrevi todo o artigo, já tinha enviado para a revista que eu gostaria, mas esse artigo foi negado, tá? Na primeira revista, estamos criando uma situação hipotética. Então aqui eu seleciono, dou Ctrl C, vou aqui no My Journal Selector do Edans, ele já está dizendo aqui, por favor, coloque o abstract, ou as palavras-chave, vou colar e vou clicar aqui. Ele já está aqui pesquisando de acordo com palavras-chave, eu acredito que a plataforma identifique, e aqui ela já me deu listas de revistas que eu posso utilizar para submeter meu artigo. Por exemplo, a revista Parese and Vectors, é uma revista que se assemelha completamente. Ele já me disse quem é a editora de publicação, que é a Springer. Ele me disse aqui que essa revista ela tem um alto fator de impacto. Se eu clicar aqui, ó, na Parese and Vectors, eu vou abrir, eu vou descobrir qual é o foco e escopos dela. Ele está me dizendo aqui que ela é de acesso aberto, qual é o ISSN, qual a taxa de publicação, todas as informações que eu puder avaliar, eu já posso avaliar nesse período inicial aqui na plataforma. E quais são os artigos similares que ele está localizando? Aqui, ó, similar artigos que foram encontrados no jornal. Então, ele está me dando aqui uma lista de artigos científicos que se assemelham à minha temática e que, de fato, eu já estou vendo que se assemelham, que foram publicados nessa revista. Então, eu já posso considerar essa revista como uma revista em potencial para submissão do meu artigo científico. Por quê? Porque eu já estou vendo que ela tem publicações semelhantes. Vou procurar outra, então retorno aqui à minha busca, ele já me dá aqui, ó, várias revistas, a própria revista de saúde pública aqui para quem é brasileiro. Uma novidade que ele traz nesse novo layout é porque eu posso filtrar aqui de acordo com o fator de impacto, eu posso filtrar aqui se ela é de acesso aberto ou não, então eu já tenho uma facilidade ainda maior. Se eu for aqui, ó, para International Journal of Health Geographics, clico nessa opção e aí depois de clicar nessa opção, eu avalio essa revista, vejo como é que tá, vejo as publicações que são semelhantes e posso eventualmente estar submetendo. O próximo selecionador que nós vamos conhecer é o Journal Finder da Elsevier, que, conforme eu falei, existem de outras editoras que a gente pode estar pesquisando. Então, aqui a gente vai trabalhar com esse. Eu vou colocar aqui as informações que ele vai me solicitar. Então, aqui, Paper Title. Então, eu vou selecionar aqui o título do artigo que eu estou querendo publicar. Aqui, o Abstract, seleciono esse resumo e já vou inserindo.
Aqui ele também me pede, diferente do outro, as palavras-chave. Então, já vou inserir aqui. Não vou colocar todas, vou colocar só as 3 primeiras para facilitar o nosso processo de busca. Então, aqui eu já vou colocar para pesquisar, para localizar. Ó, vamos aguardar um tempinho, ele está carregando. Então, ele já está me mostrando aqui, ó, 48 opções que deram match, né, que combinaram com o meu paper, com o meu artigo. Então, eu já estou aqui, ó, avaliando o primeiro. O meu artigo, especificamente, ele é um artigo que trabalha com análise espacial, então se assemelha sim a uma revista de geografia, por isso que ele já me deu aqui. Ó, ele é uma revista que tem um alto fator de impacto, que possui uma taxa de aceitação de 13%, ela demora 11 semanas para me dar a primeira decisão e ela me demora 4 semanas para publicar, né, esse artigo se ele for aceito. Ele já me disse aqui outra revista, todas, lembrando que todas são vinculadas à editora da CVE. A Acta Trópica, então eu já posso analisar todas as informações dessa revista. A Acta Oecológica, então tudo isso, gente, facilita o processo de busca que nós tanto lutamos, né, na hora que a gente finaliza esse artigo. Então isso facilita o processo de busca, facilita com que o pesquisador consiga otimizar o seu tempo, que ele consiga pesquisar muitas opções. Então, a dica que eu dou também é sempre ter mais de 2 opções para as revistas, porque muitas vezes na primeira não dá certo, na segunda também não. Então, quando você for fazer esse processo de busca, esse processo de selecionar as revistas, se for utilizar essas ferramentas, já faz uma listinha no próprio Excel, coloca lá as informações que você precisa, fator de impacto, o valor da taxa de publicação, se isso for algo que vai ser considerado para você. Então, eu sempre faço e fico com algumas opções. Então, essas são as dicas que nós tínhamos preparado para vocês nessa aula bônus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato por e-mail. Essa ferramenta realmente facilita muito o processo de busca de um periódico científico, otimiza muito o tempo do pesquisador e faz com que você consiga selecionar uma ampla dimensão de revistas, né? Porque muitas vezes a gente fica sempre tentando nas mesmas opções e aí acaba que vai diminuindo as nossas opções de revista quando a gente acaba submetendo muitas vezes em um mesmo periódico. Então, isso me ajudou muito a construir um currículo rico de publicações em periódicos diferenciados. Então, é importante que a gente tente publicar em outras revistas também. Então, a partir dessas ferramentas, ó, só nesse Finder da UCSF eu já tive 48 opções. E aí, eu vou filtrar, né, o que é que vai dar certo e o que é que não vai dar. Muitas vezes esse Finder ele pode me dar revistas que podem não ter nada a ver com a temática do meu artigo. Então, cabe a você, enquanto pesquisador, pesquisar, selecionar e verificar qual vai ser a sua melhor escolha, a sua melhor opção, tá? Então, espero que você tenha gostado do nosso curso por completo. Sugiro que você assista todas as aulas, todas as aulas estão muito ricas de conteúdo. Foram realmente pessoas especialistas em cada temática que contribuiu com o nosso curso. Todas as aulas serão deixadas aqui disponíveis no YouTube de forma gratuita, então é um material muito rico que você pode adotar aí para a sua vida de pesquisador. Desejo muita sorte, muito sucesso na sua caminhada. Um abraço e até a próxima.